estar de volta com você para a lição de número 8. Nessa semana nós estudamos o tema preferido do apóstolo Pedro, que é também o tema central da Bíblia. Nessa semana nós vamos responder à seguinte pergunta: quem era Jesus para Pedro? Como Pedro via a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo? E eu selecionei em pontos quem era Jesus para Pedro. Em primeiro lugar, Jesus para Pedro era o Messias. A palavra Messias, Cristo, ungido, são palavras sinônimas que levam na mesma direção. Desde o seu convívio com Cristo, lá em Mateus capítulo 16, verso 16, Pedro já confessava quem era Jesus para ele. Ele disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Ou seja, para Pedro, Jesus era o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade. Segundo lugar, para Pedro, Jesus era o sacrifício perfeito. Você está bem lembrado daquele texto de Pedro, de 1 Pedro 1,19, que diz que nós não fomos salvos por outra coisa a não ser pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aqui aparecem três expressões sobre a qualidade do sacrifício de Cristo. E elas são destacadas no texto com as seguintes palavras. A primeira palavra é a palavra precioso. Sangue precioso. Fala-nos da singularidade do sangue de Cristo, contrastando-o com o sangue dos animais que eram mortos nos tempos do Velho Testamento no santuário. Em segundo lugar, aparece a expressão sem mancha, isto é, irrepreensível. E em terceiro lugar aparece a expressão sem defeito, contrastando os animais do santuário terrestre, que eram perfeitos de forma relativa, mas não totalmente. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo, é perfeito. Ele não pecou, não se achou pecado nele, não há defeito algum nele, é sem mancha, é irrepreensível. Essa era a ideia que Pedro tinha de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus é o servo sofredor que morre em nosso lugar. Você está lembrado do famoso capítulo 53 de Isaías, que fala do servo sofredor, que é aplicado ao Messias e que é aplicado a Cristo também. Ou seja, isso foi captado por Pedro. Não é? Ele, a certa altura do seu livro, ele diz assim: vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2, verso 21. Quarto lugar, para Pedro, Jesus é a ressurreição e a vida. Em 1 Pedro 1,3, nós encontramos o texto que ele liga a nossa salvação, a nossa regeneração, à ressurreição de Cristo. Porque Jesus ressuscitou, nós também somos transformados, regenerados, e finalmente um dia seremos ressuscitados com ele também. A vitória de Cristo é também a nossa vitória. E um outro ponto muito interessante, que seria salutar, saudável, a gente destacar aqui, é que, em quinto lugar, para Pedro, Jesus é Deus. Num tempo em que as pessoas questionam a divindade de Jesus, ou relativizam a divindade de Jesus, dizendo, bem, ele pode ser onisciente, pode ser onipotente, mas ele não pode ser onipresente, por exemplo. Pedro considerava Jesus como um Deus e um Deus pleno. Se você for a 2 Pedro 1, verso 1, ele diz, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. No original grego, na língua grega, essa expressão Deus e Salvador, ela está junta. Ou seja, ela não pode ser separada. E ambas as expressões, Deus e Salvador, referem-se à mesma pessoa. No caso, a pessoa de Jesus. Portanto, para Pedro, Jesus era e é Deus todo-poderoso, pleno. Ele detém a plenitude da divindade. Então, eu queria terminar a lição dessa semana lhe fazendo uma pergunta que você pode fazer para os seus alunos também. O que Jesus é para mim? Nós vivemos num mundo que todo mundo fala de Jesus, não é? Há artistas famosos que se convertem e falam no nome de Jesus, eu aceitei Jesus e coisa parecida. Mas quem realmente Jesus é para mim? Será que ele é um herói? Será que ele é uma figura mitológica? Será que ele é o meu Salvador? O Senhor da minha vida? Aquele que está voltando para mim? Seria interessante, de repente, ouvir os alunos
E a pergunta é: quem é Jesus para mim? Dê a sua definição. Como você vê Jesus? Que ele seja o meu e o seu Salvador, que ele seja o meu e o seu Senhor, que está voltando para nos buscar. Um abraço, a gente se encontra na semana que vem aqui neste canal.